Quero saber se já aconteceu com você de utilizar a função PROC-V e aparecer esse erro aqui, #N/D. O que é isso? Por que ele acontece? Como você pode resolver esse erro? Eu sou Jennifer Oliveira, sou fundadora do Grupo TAM e MVP Microsoft, e o nosso objetivo é te ajudar a se destacar no mercado através das principais ferramentas de análise. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais por aqui, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Então, o que é esse erro #N/D? Por que ele acontece? Como que a gente pode fazer para corrigi-lo aqui dentro do Excel? Caso você queira ter acesso a esse material que nós estamos utilizando, é só dar uma olhada aqui na descrição do vídeo que a gente tem o link para você. Então, o que é esse erro antes de mais nada? Eu sei que muitas vezes a gente olha para um erro e a primeira sensação que a gente tem é de desespero, é de meu Deus, eu fiz alguma coisa errada. Mas não necessariamente. Um erro dentro do Excel não significa que você está fazendo algo errado. Ele pode apenas estar te informando alguma coisa. O que é o caso desse erro #ND. O que ele está te informando? Esse é um erro muito comum em funções de procura, como o PROC-V, onde eu vou até abrir aqui a função. Olha só, nós estamos nesse caso, vou expandir aqui um pouquinho mais para a gente conseguir visualizar. Nós estamos procurando o nome da Juliana dentro desta tabelinha, então a gente está procurando esse nome dentro dessa primeira coluna, e ao encontrá-lo, nós queremos retornar à segunda coluna, ou seja, a informação aqui de qual é a área que ela esteja. No entanto, quando a gente dá um Enter aqui, ele está trazendo esse erro. O que significa esse erro? Esse erro significa que a informação que você está procurando, ela não foi encontrada. Então, não significa que você fez nada errado, ele apenas está te informando que o nome Juliana não consta dentro dessa relação. E se você for analisar aqui a nossa listagem, ela realmente não está aqui dentro. Então, por que isso pode estar acontecendo? Primeiro, o nome de fato não está ali, então, realmente aqui Juliana não foi escrito aqui, não consta aqui dentro, então ele realmente não seria encontrado. Agora, e se a gente tentar escrever Carla? Olha só, escrevi Carla, dei um Enter e ainda assim ele continua com um erro, mesmo que nós tenhamos aqui o nome da Carla. O que acontece? Principalmente quando a gente extrai tabelas, extrai bases de sistemas, em muitos casos, campos de textos podem vir com alguns espaços desnecessários, tanto no início, como no meio, como no caso aqui, ó, do Ana Paula, ou no final. Então, o espaço simples que nós temos, né, o espaço padrão da língua portuguesa é sem espaços no início do texto, sem espaços no final do texto e um espaço simples entre texto. O que acontece em alguns sistemas? Ele vem desconfigurado. Então, como nesse caso aqui, se a gente apertar o F2 para visualizar, nós vamos conseguir perceber que existe um espaço depois do nome. A mesma coisa aqui na Carla. Tá vendo que a setinha, ela tá um pouquinho mais pro lado? Se eu apertar uma vez a seta da esquerda, olha só, o meu cursor ele passa, então eu consigo ver que existe aqui esse espaço no final do Carla. O que não acontece no texto que nós estamos procurando, que ele já está o texto padrão, apenas o nome no formato correto. Então, em muitas bases isso pode acontecer. Como que você faz para corrigir isso aqui no Excel? Primeira coisa, você pode ir um por um e apagar. Então, aqui, ó, temos o Ana Paula. Posso apagar esse espaço, dar um Enter e aqui no meio, ó, a separação entre os nomes, se a gente for observar, tá vendo que tem dois espaços aqui também? Então, ó, selecionei um, 2, selecionei o segundo. Então, existem dois espaços aqui. Então, poderia vir manualmente também fazer essa correção. No entanto, existe uma forma mais rápida. Nesse caso, nós temos poucas informações, então não nos levaria tanto tempo. Aqui, se você quiser corrigir de forma mais rápida, você pode utilizar a função arrumar. Então, vou dar um zoom aqui para a gente conseguir enxergar melhor. A função arrumar, ela vai funcionar dessa seguinte forma. Arrumar, vamos selecionar qual é a célula que a gente quer arrumar. Então, como eu não consigo clicar na célula aqui da Ana Paula, eu vou clicar nessa aqui de baixo e eu vou dar uma seta para cima, ó. Seta para cima e ele já pegou a célula B12, que é nessa linha mesmo, perfeito? Quando eu dou um Enter agora, observe que o espaço que nós temos entre um e outro, ele já não existe mais.
Então, eu posso agora pegar essa fórmula e arrastar para todo mundo. Vou aqui no canto inferior direito, vou dar um duplo clique e ele já vai trazer para todo mundo. A princípio, os demais nomes não mudaram, né? Porque ele só tirou o espaço no final, então não fica visível para a gente, apenas se a gente visualizar, apenas se a gente entrar célula por célula. Agora, uma vez que a gente tirou todos os espaços desnecessários com a função arrumar, eu vou copiar todo este intervalo aqui e eu vou colar aqui dentro, vou substituir essa informação. Então, eu vou aqui, ó, com o botão direito, em cima aqui do Ana Paula, ó, o botão direito, e eu vou selecionar essa opçãozinha de colar valores. O que é essa opção? Ela vai colar sem a fórmula, ela vai colar apenas o texto que ele está retornando aqui dentro dessas células. Então, quando eu clico aqui em em copiar valores, ó, eu vou apagar agora essa coluna aqui original, porque nós já colamos os valores aqui, então o texto já corrigiu. E observe que agora o Carla trouxe certinho. Por quê? Porque ele já está conseguindo ler a informação da forma correta. Então, é importante você visualizar, você verificar se o texto está escrito exatamente do mesmo jeito. A mesma coisa vai funcionar, vai servir para quando você for pesquisar. Então, se aqui eu colocar um espaço a mais e der um Enter, ele também vai retornar esse erro. Por quê? Ele não consegue identificar esse espaço. Então, os espaços aqui dentro do PROC-V fazem muita diferença. Agora, vou dar um Ctrl Z aqui, e no caso da Juliana, né, que a gente tinha lá no início. A Juliana realmente não tem dentro da nossa listagem. O que a gente faz? A gente vai simplesmente deixar esse erro aqui. Aí é que temos um ponto. Esse erro, como a gente viu, ele não é um erro informando que você está fazendo algo errado. Ele está te informando apenas que a informação não foi encontrada. No entanto, a gente sabe que quando a gente vai compartilhar relatórios no mercado corporativo, não é muito interessante você entregar arquivos com erros assim, porque a impressão que dá para quem não entende tanto de Excel é que você fez alguma coisa de errado. Então, como é que a gente faz para não deixar aparecendo esses erros assim? Para a gente conseguir corrigir isso, nós vamos utilizar a função se-erro. A função se-erro é uma função super interessante e ela vai nos ajudar a substituir erros nesse caso. Então, o que o se-erro vai fazer? Se o que eu estou procurando der erro, aí eu quero retornar uma outra informação, eu não quero deixar o erro aparecendo ali. Então, como que vai ficar isso aqui dentro da nossa fórmula? Vou apertar aqui um F2 para a gente visualizar a nossa fórmula por dentro. E nós temos aqui todo o PROC-V, certo? Que está procurando a Juliana dentro da tabelinha e retornando aqui a segunda coluna, que é a coluna diária. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui o cursor, ó, entre o igual e o PROC-V. Então, antes do PROC-V, eu vou clicar aqui e eu vou adicionar aqui dentro uma função, que é a função se-erro. Então, vou colocar ela aqui dentro, ó, o cursor, e vou escrever se-erro. Desse jeitinho, ó, abrir parênteses. Observe que a função se-erro, ela vai vir antes. Então, você coloca antes do PROC-V e vai abrir aqui o parênteses para começar essa análise. Como que ele vai entender? O PROC-V agora, ele vai se tornar o valor que nós vamos analisar dentro do se-erro. Então, o PROC-V nós não vamos mexer. Por quê? Eu vou analisar esse valor, certo? Eu quero trazer o valor aqui dessa procura que nós estamos fazendo. No entanto, apenas se der erro, eu quero escrever uma outra coisa. Então, aqui no final, eu vou adicionar um ponto e vírgula para irmos para essa segunda estrutura da nossa função. E aqui dentro eu vou colocar o valor que eu quero que apareça caso aconteça esse erro, né? Caso a informação não seja encontrada. Então, caso não seja encontrado, eu vou abrir aspas e vou escrever funcionário não encontrado. Fechei aspas. Então, apenas caso dê erro essa procura aqui, ele vai retornar para a gente funcionário não encontrado. Caso não dê erro, ele vai retornar a área que já estávamos procurando. Aqui no final, agora, eu vou fechar um parênteses e eu vou dar um Enter. Olha só, Juliana, agora ao invés daquele erro, está como funcionário não encontrado. Se escrevermos aqui, Ana Paula, dê um Enter, ele encontrou, é pós-venda. Se escrevermos agora, Caio, funcionário não encontrado, porque não temos Caio aqui dentro dessa relação. Agora me conta aqui se você já conhecia essas opções e não se esqueça que se você quiser continuar vendo conteúdos como esse aqui no perfil, se inscreva aqui para não perder os próximos vídeos. Um abraço e até a próxima!